livros dos reis, nós encontramos 4 séculos da história de Israel. São descritos esses 4 séculos da história de Israel, que era, então, governada por reis. E nesses livros dos reis apresenta desde os tempos áureos do rei Davi e seu filho e sucessor Salomão, até o tempo em que Israel foi entrando, foi declinando, foi entrando em decadência. E nós podemos analisar e avaliar que, de acordo com o que o rei, de acordo com o posicionamento do rei, de acordo com o posicionamento do governante daquela nação, Deus prosperava muito a nação de Israel. E aqui nós vemos a respeito do rei Davi. De acordo com o afastamento dos reis, de acordo com o afastamento dos governantes de Deus, da sua palavra e da sua vontade, a nação de Israel declinava. A nação de Israel começava a sua decadência, de acordo com o posicionamento, de acordo com a aproximação ou não do governante e Deus. E aqui nós encontramos, nesse contexto, nós encontramos o rei Davi. Já idoso, o rei Davi sabia que a sua morte se aproximava em função da idade e tratava do assunto com naturalidade. Ele diz que ele ia para o caminho de todos os homens, o caminho de todos os mortais. A certeza que todos nós temos é que um dia partiremos, é que um dia morreremos. E o rei Davi, sabendo quem ele era, sabendo para onde ele iria, a segurança que ele tinha, para onde ele iria depois da sua morte, ele trata do assunto com muita tranquilidade, com muita naturalidade. E ele orienta o seu filho e sucessor, Salomão. O maior legado que o rei Davi deixou para o seu filho Salomão, certamente não foi aquele reino poderoso, glorioso, rico. Certamente o mais importante que Davi deixou para Salomão foram os seus conselhos. E aqui ele orienta o seu filho muito jovem, Salomão, como Salomão deveria governar, de que maneira Salomão deveria dirigir a nação poderosa de Israel, que Davi havia governado por muitos anos e que Davi tornou a nação de Israel uma das mais poderosas do seu tempo. O rei Davi, nós sabemos que juntou as 12 tribos de Israel e liderou. Ele unificou Israel, que era dividido em 12 tribos. Estamos falando agora de uma parte histórica. O rei Davi também estabeleceu Jerusalém como a capital política e religiosa da nação. O rei Davi estabeleceu a sua linhagem sucessória, porque Deus havia feito uma promessa que na casa dele, que da casa dele, que da descendência dele sairiam os reis. Até chegarmos, como nós sabemos, Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que descende sim do rei Davi. Portanto, o rei Davi foi um homem preparado por Deus, um homem escolhido e um homem ungido para governar a nação santa, para governar a nação de Israel. E como a Bíblia nos apresenta o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, que era temente à sua palavra, obediente à lei de Moisés, ouvidos atentos e dispostos a ouvir e obedecer à vontade de Deus. E Deus o prosperou muito. Prosperou muito o reino de Israel sob o seu governo. E como se aproximava, e ele sabia o tempo da sua morte, já estava indicado seu filho Salomão para assumir o trono. Esses conselhos do rei Davi
foram dos mais preciosos e mais importantes para Salomão. Porque aqui, o rei Davi fala como Salomão deveria governar a nação de Israel. De que maneira a nação de Israel continuaria debaixo das mãos de Deus, continuaria prosperando, continuaria sendo abençoada. E ele diz o seguinte para Salomão: seja forte, seja corajoso, seja homem. Por que é que o rei Davi disse isso para Salomão? Não se trata de sexismo, misoginia, absolutamente nada disso. Salomão, os estudiosos dizem que nesse tempo contava entre 16 e 23 anos. Não sabemos ao certo qual que era a idade de Salomão, mas Salomão era bastante jovem. Diferente do rei Davi, que foi preparado. Nós sabemos que o rei Davi foi chamado por Deus enquanto trabalhava, ele cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai, Jessé. Davi foi um homem preparado para a guerra. Davi foi aquele que matou um leão, matou um urso. Davi foi aquele que foi à frente do exército dos filisteus e matou o gigante Golias. Deus o preparou para a guerra. O poderio militar de Israel cresceu muito através do governo do rei Davi. Já seu filho Salomão nasceu no palácio. Salomão nasceu filho de rei. Salomão não foi um homem preparado para a guerra. Salomão não experimentou lutar o fronte de batalha como Davi. Salomão não tinha as mãos sujas de sangue das guerras como seu pai. Deus deu a Davi o projeto do templo em Jerusalém. Nós sabemos disso. Mas coube a seu filho e descendente sucessor Salomão a construção, porque ele não tinha as mãos sujas de sangue, ele não tinha lutado. Então, Davi, passando seus conselhos para o seu filho, para que ele andasse no temor do Senhor. E Salomão, de fato, seguiu os conselhos do seu pai. Salomão assumiu o trono bastante jovem, embora já fosse pai de Roboão. Davi começou cedo. Já era pai de Roboão. Mas não tinha toda a experiência de seu pai. Aliás, ninguém espera nem exige experiência de um jovem. De um jovem nós esperamos força, disposição, vigor. Mas experiência não é natural que um jovem conte tanta experiência. Então, o rei Salomão, portanto, obedeceu aos conselhos do seu pai. Foi temente a Deus. Construiu o templo. Andou nos caminhos do Senhor. Fez a vontade de Deus. E Deus o prosperou muito, porque Salomão pediu para Deus assim que assumiu o trono. Ele pediu que o Senhor o concedesse sabedoria. Ele não pediu nem mais poder, nem mais riqueza, mas pediu apenas que Deus o concedesse sabedoria. E Deus disse: como você não pediu? Você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria. Salomão é conhecido como o homem mais sábio da face da terra. Mas como ele pediu sabedoria, Deus acrescentou a ele mais riqueza e mais poder. E Salomão expandiu muito, muito, muito a nação de Israel, em poder e força e riquezas. Mas Salomão produziu muito em determinado momento. Salomão desconsiderou os conselhos do seu pai. Desconsiderou a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia que um rei não poderia ter muitas mulheres. A lei de Moisés falava
uma série de coisas, de regramentos, que Salomão feriu. Porque ele foi tomado pelas tentações humanas. Ele foi seduzido, atraído e fraquejou. E para fazer expandir o seu reino, para fazer expandir o poderio e as riquezas, Salomão começou a se casar com mulheres estrangeiras, que a lei de Moisés proibia. E a Bíblia diz que Salomão teve quantas mulheres? 700. E quantas concubinas? 300 concubinas. 1000 mulheres. Certamente. 1000 mulheres. Ó, estão falando aqui que uma já dá trabalho. 1000 mulheres. Só que esses casamentos eram negócios para Salomão. Certamente que Salomão não conviveu maritalmente com 1000 mulheres, né? Imagine um rei da nação de Israel naquele tempo, a quantidade de trabalhos, compromissos, as reuniões, que ele ia dar tempo de namorar todas essas mulheres. Não é possível. Mas ele foi consolidando essas alianças políticas que a lei de Moisés proibia. E, paulatinamente, conforme Salomão ia se afastando da vontade de Deus, conforme Salomão ia se afastando da palavra de Deus e da lei e da sua lei, Salomão ia caindo. Salomão ia diminuindo as suas forças na nação. E Salomão, de fato, entrou em decadência. Nós encontramos no livro dos Eclesiastes, que foi escrito por ele, tudo que ele coloca para fora, tudo que ele viu, tudo que ele viveu, todas as frustrações, todas as amarguras de alguém. Salomão externou no livro de Eclesiastes. E ele foi praticamente levado à loucura. Por ter se afastado de Deus. Por ter feito o que não era para ter feito. Por não ter respeitado até o fim os conselhos do seu pai. E a palavra de Deus. E apesar desse declínio da nação de Israel, a presença de Deus sempre esteve com o seu povo. E a partir de Salomão, nós começamos a encontrar os reis que o sucederam, cada vez mais afastados de Deus, cada vez mais afastados do centro da sua vontade. E a nação declinando, e a nação caindo, e a nação fracassando. E ao analisarmos a história apresentada na Bíblia, nós podemos perceber muitas situações. Como Deus avalia o exercício do poder. Como é que Deus avalia o exercício daqueles a quem é dada autoridade, a quem é dado poder. Aristóteles, que foi um filósofo muito famoso, disse que os humanos, os seres humanos, são animais políticos que sobrevivem graças à organização social.
A Bíblia trata da história. E a Bíblia trata muito sobre política. Não partidária, mas política. E se qualquer pessoa, porventura, disser que não entende ou que não aceita que a Bíblia trata de política, eu tenho que informar com muita tristeza que não teria, porque não é o caso de vocês que estão aqui, graças a Deus. Esta Bíblia não serve para as pessoas que dizem isso. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus aqui revelada, trata sobre governo de Gênesis a Apocalipse. Deus colocou Adão no jardim e disse para Adão para que ele governasse. Ele tinha a responsabilidade de administrar o local onde ele foi colocado, o jardim do Éden. Governar e dominar sobre os animais terrestres, sobre os peixes e sobre todos os seres da terra, viventes na terra. Portanto, a Bíblia fala de governo de Gênesis a Apocalipse, e Apocalipse encerra com o governo soberano e absoluto do Rei Jesus. Quando nós encontramos aqui na palavra de Deus a história de reis que foram bem-sucedidos, a história de governadores que foram bem ou mal-sucedidos, nós podemos perceber a aproximação ou distanciamento de Deus. A palavra de Deus traz também a organização. Nas histórias relatadas, organização política e administrativa, desde pequenas cidades a grandes nações. E o apóstolo Paulo disse o seguinte, lá em Romanos, na carta aos Romanos, que tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Se está contido nos livros da Bíblia, se Deus fez questão de relatar essas histórias dos reis, dos governantes, dos bons e dos maus governantes, é para o nosso ensino. É para que nós possamos entender a melhor forma de viver. Deus não deseja que nós vivamos bem apenas dentro da nossa casa, da nossa família, e isso ninguém contesta. Isso ninguém duvida. Deus quer que vivamos bem em sociedade. Deus nos orienta, nos ensina a orarmos pela nossa família, a orarmos pela nossa cidade, a orarmos e abençoarmos a nossa nação, para que tudo vá bem. E apresenta um conjunto de ações e consequências para quem cumpre a sua palavra, para quem obedece a palavra de Deus. E nós precisamos entender que o poder não é algo privativo dos agentes políticos. Lê do engano. Só tem poder lá em Brasília? Não. Todas as estruturas da sociedade existe poder, existe autoridade. Acontece que isso tem sido desvirtuado. Porque Deus deu poder, Deus deu autoridade aos seres humanos para que abençoem. Dentro da sua casa tem relação de autoridade. Dentro da sua casa tem relação de poder. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça do lar, o sacerdote. O homem é colocado na casa para, com a sua autoridade, com a sua liderança, abençoar a sua esposa e os seus filhos. E isso não tem sido praticado por todos aqueles que receberam de Deus a autoridade para liderar a sua casa. Seja homens, seja nas famílias que não têm marido, que a mãe é a chefe, que a mãe é a autoridade máxima na casa.
Quantos maridos têm usado da autoridade que a Bíblia ensina que ele tem sobre a mulher para diminuir, para subjugar, para reduzi-la a nada, praticamente? Isso é uma inversão da vontade de Deus. A autoridade é colocada, e essa é a vontade de Deus, sempre para abençoar. Dentro da sua casa tem autoridade. Dentro de um hospital existe autoridade. Dentro de uma escola existe autoridade. A diretora, as professoras, dentro da igreja existe autoridade. E as autoridades, sob o aspecto divino, de acordo com a vontade de Deus, é para fazer o bem. Não é para sufocar, não é para oprimir, não é para fazer sofrer. Aqui, nesse tempo do rei Davi, eles estavam numa monarquia. E a monarquia prevê um poder absoluto, concentrado nas mãos do rei, com sucessão hereditária. Monarquia diz que o filho do rei será rei. No Brasil, não. No Brasil, nós já tivemos monarquia. No Brasil, nós vivemos uma democracia representativa. E as autoridades, e ninguém, a palavra de Deus deixa isso bem claro, ninguém se constitui autoridade se não tiver a permissão de Deus. Vamos analisar. Analise em todas as esferas se as pessoas a quem foi conferida a autoridade têm feito o povo sofrer ou têm sido bênção. Tem cumprido de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o plano dele para as pessoas. A corrupção no Brasil não é de agora. É histórica. Aliás, remonta, inclusive, à monarquia. O povo tem sofrido. O povo tem gemido nas mãos de maus governantes, que, afastados da vontade de Deus, buscam o poder a qualquer custo. Quem é colocado numa posição de autoridade é para abençoar os demais. E o que nós temos visto é as pessoas em posição de autoridade olhar para si e pensar no seu próprio benefício, nas vantagens que serão auferidas, nos privilégios que serão auferidos, em detrimento da população. Como eu disse, nós estamos numa democracia representativa. E a ética do poder, de acordo com a palavra de Deus, que é regra de fé e prática para as nossas vidas, fala de uma convivência justa, fraterna e misericordiosa. Essa é a vontade de Deus para nós, que vivamos nas nossas cidades, na nossa nação, que convivamos de forma justa, de forma fraterna e misericordiosa. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para nós, e não é o que tem acontecido. Aqui no Brasil, em muitas cidades, em muitos estados, porque o conceito de poder, o conceito de autoridade não tem sido seguido de acordo com a santa e perfeita vontade de Deus. A disputa por poder e por dinheiro tem levado a sociedade ao fracasso.
Quando eu digo isso, eu não falo apenas dos agentes políticos. Vamos recordar. O poder existe em todas as esferas. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas famílias estão sofrendo e gemendo, porque aquele a quem Deus deu autoridade para abençoar a sua mulher, os seus filhos, tem se desdobrado por causa de dinheiro. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher. Família fracassada, casamento fracassado, família fracassada, saúde fracassada, para juntar riquezas. Salomão fracassou porque deixou de olhar para Deus e para sua vontade e começou a olhar para tudo que o mundo oferece. Para as mulheres. Foi seduzido por muitas mulheres. Para as mulheres, para o dinheiro, para a fama. Salomão fracassou. Só que como ele era a autoridade sobre a nação de Israel, ele não fracassou sozinho. Toda a nação foi com ele. Quando um governante fracassa, os governados fracassam em conjunto. Os governados sentem os efeitos das más escolhas daquele que tem poder, seja dentro da casa, seja dentro da escola, seja dentro da igreja, seja dentro de uma cidade, de um estado, de uma nação. Todos sofrem as consequências. Quando um chefe de família fracassa, os seus filhos sentem, sofrem. Porque a vontade de Deus foi ignorada, a vontade de Deus foi deturpada. E nós estamos aqui, nesta manhã, para aqueles que estão no Brasil, né? Porque nós temos pessoas que nos acompanham em outros países, inclusive no Japão, onde agora já é noite. Nós estamos aqui. E esta mensagem foi preparada para tratar com cada mente e coração presente aqui ou que me ouve. Nós estamos num ano muito importante, um ano decisivo para os rumos políticos da nossa nação. E nós somos chamados a nos posicionar. Nós somos chamados pela justiça eleitoral a manifestar qual é o nosso desejo para a nossa nação para os próximos 4 anos. Quem acredita que Deus tem bênção para a sua vida? Levante a mão. Quem dispensa as bênçãos de Deus para a sua vida? Não, não dispensa. Valdir, não dispensa. E eu sou assim, Deus tem bênção para mim? Amém, eu recebo todas. Eu não abro mão do que Deus tem para mim. E além das bênçãos, nós temos também direitos. Eu não gosto de abrir mão dos meus direitos. Aliás, eu sou advogada também, para quem não sabe, desde pequena, meu pai falava o seguinte para minha mãe: meu Deus, essa menina é uma advogada nata. Porque eu sou desde criança, minha personalidade. Eu luto pelos meus direitos, pelo direito dos amigos. Eu luto pelos direitos. Eu sou uma defensora. Eu e a Andréia brigávamos com os vizinhos que queriam brigar com o Abner quando o Abner era criança. Imagina. Se eu não posso nem hoje, irmãos. Que força. Imagina quando eu era criança. Eu era criança, mas naquele tempo o Abner era mais criança que eu. Hoje não, hoje ele é mais velho que eu. A cara dele.
Só quando a gente era criança que eu fui 4 anos mais velha que ele. Agora não, eu sou bem mais nova que ele. Mas enfim, nós não podemos abrir mão dos nossos direitos. O que nós vimos há 4 anos foi muito triste. As pessoas ignorando e desprezando os seus direitos e não exercendo o voto. O que é importante que nós entendamos, todos nós entendamos? A igreja, o pastor ou os pastores não determinam em quem devemos votar. Mas nós temos o dever de, dentro da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, orientar como devemos votar. Tudo o que fazemos. Vocês já fizeram alguma coisa e falaram assim, eu fiz o que era certo da forma errada? A gente faz. Muitas vezes nós fazemos a coisa certa da forma errada. Logo mais nós chegaremos aqui o tempo da celebração da ceia do Senhor. Não basta participar da ceia do Senhor. É preciso participar da ceia do Senhor da forma certa, olhando para dentro de si, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão por eles e alcançando do Senhor misericórdia e perdão. Não basta votar. Tem que votar da forma certa. Não é ir lá, comparecer diante da urna e anular o seu voto. Só para depois não ter que se justificar na justiça eleitoral. Para você votar em branco ou anular o seu voto, ou então simplesmente você não ir e depois de um tempo se justificar perante a justiça eleitoral que vai te cobrar. O que aconteceu se você faltou 3 sucessivas? Perde título de eleitor, perde direito de fazer passaporte e tantas outras coisas. Não cabe aqui elencarmos. Nós estamos numa democracia representativa. Lá, no berço da democracia, na Grécia, os atenienses, eu já conheci isso no ano de 2016, os atenienses se reuniam na Ágora de Atenas para discutir, cada um dava sua ideia, cada um expressava sua opinião sobre como deveria funcionar. Lá é o berço da democracia, a democracia era incipiente, enfim. É possível cada um de nós manifestarmos como é que a gente acha? De que maneira uma cidade deve ser administrada? De que maneira um estado? De que maneira a nação? Por isso nós estamos numa democracia representativa. Nós escolhemos quem fala por nós. Nós escolhemos quem é a nossa voz no legislativo, seja em qual esfera for, seja na municipal, na estadual, na federal. E esse ano, nós estamos sendo chamados por Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, o apóstolo Paulo nos ensinou, tudo o que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, tudo precisamos fazer para a glória de Deus. Vocês entenderam? Quer comamos, quer bebamos, absolutamente tudo. Votar também para a glória de Deus. A igreja ensina dentro da palavra. A igreja não decide em quem meu querido irmão, minha querida irmã vai votar. Mas orienta sim, nós temos o dever, como pastores, de orientar dentro da palavra de Deus. Lembrando que o voto no Brasil, graças a Deus, é livre e secreto. Porque não é o que se diz aí afora, né? Que igrejas são currais eleitorais. Não. Graças a Deus, o voto é livre e o voto é secreto. Você vai revelar para alguém da sua família, do seu convívio, se você quiser. Quebrar o sigilo da urna, por exemplo, graças a Deus, é crime. Nós estamos sendo chamados a nos posicionarmos. Nós estamos sendo chamados a abençoar a nossa nação.
nesse ano. E de que maneira nós fazemos isso? De que maneira nós faremos isso? Com consciência, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o bom plano de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a sua nação? Ou não? Façamos isso em outubro para a glória de Deus. Os pais. Eu sempre disse isso para mães que às vezes diziam assim, olha, eu vou abrir mão da pensão que o meu ex-marido dá para os meus filhos. Falo, minha querida, você não deve abrir mão nem de um direito que é seu, que o direito que não é seu. Porque a pensão do filho não é o direito seu, é o direito dele. Não abra mão. Não podemos abrir mão do direito dos outros, nem do nosso. Os pais que estão aqui presentes, os tios, os avós, o seu voto é dia 4 de outubro, enfim, no primeiro domingo de outubro, não me recordo se é 4 ou 5. O seu voto no primeiro domingo de outubro vai abençoar a sua casa. Vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua descendência, vai abençoar a sua família natural, vai abençoar a sua família na fé. Nós vivemos a igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Vivemos só para nós ou vivemos também aqui, ó, como acabei de falar, em união e fraternidade? Orando, abençoando, buscando a Deus. O nosso dever é orar por todas as autoridades. Todas. Você goste, você não goste. Você concorda, você não concorda. Nós não votamos e não votaremos no primeiro domingo de outubro de acordo com ideologias. Nós votaremos no primeiro domingo de outubro de acordo com a vontade de Deus. Nós não seguimos ideologias, nós seguimos a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, tudo vai passar, tudo vai passar. A igreja jamais passará. Porque as nossas raízes, as raízes da igreja, e eu digo, não estou dizendo da denominação Igreja Evangélica Quadrangular, estou dizendo dos salvos, dos separados, dos santos, aqueles que são separados do mundo, separados das suas corrupções, porque nós estamos no mundo. Nós fazemos parte da sociedade, nós estamos nesse mundo. Quando diz que nós estamos afastados, não significa que nós estamos em outro planeta, em outra dimensão. Não, nós estamos todos aqui. Nós somos separados do pecado, separados das corrupções, para glorificar ao Senhor. Sabe por quê? A igreja de Cristo nunca passará. Porque as nossas raízes não estão na terra. As nossas raízes estão no céu. E é para lá que a igreja do Senhor vai. Porém, meu querido que me ouve, até que o Senhor Jesus nos chame, seja de forma individual, através da morte natural, como foi com o rei Davi, como foi com o rei Salomão, seja ao soar das trombetas, quando Jesus vai buscar e arrebatar a sua igreja, os salvos. Até lá, nós temos deveres a cumprir. Jesus cumpriu bem e fielmente todos os seus deveres cívicos. Jesus nasceu em meio ao cumprimento de um dever cívico de seu pai adotivo José. Por que Jesus nasceu em Belém? Eu não sei por que nasceu Belém, fala Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em Belém porque José estava cumprindo um dever cívico. Os homens foram chamados para ser contados no censo. José estava cumprindo um dever cívico. Jesus pagou imposto. Lembra? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus pagou imposto, Jesus mandou que Pedro pagasse imposto. Nós temos os nossos deveres. Não é porque nós somos afastados do mundo, afastados das corrupções do mundo, que nós não temos deveres aqui a serem cumpridos.
Nós dissemos isso aqui no primeiro semestre. Eu falei, meu querido irmão, minha querida irmã, se é o seu caso, por favor, declare seus rendimentos para a Receita Federal do Brasil. Seja honesto, seja fiel em tudo quanto você for fazer. Nós temos deveres e cumprimos. Temos direitos, não podemos abrir mão. Cumpra os seus direitos, porque não adianta ficar na sua casa, inventar uma viagem, não adianta dizer o seguinte, eu não gosto de nenhum desses, porque alguém será eleito. Se o povo de Deus, se o povo de bem, se a sociedade ordeira se omitir, quem vai prevalecer nesta nação? Se nós, que somos o povo santo, a nação santa, porque unidos ao cabeça que é Cristo, Jesus Cristo, nós somos um corpo. E a palavra de Deus diz lá na carta de Pedro que nós somos considerados nação santa, chamados para proclamar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a luz. A palavra de Deus é ou não é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. O salmista diz isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, por que é que você está andando no escuro, meu querido? Por que é que você anda tateando no escuro? É lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. A palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus revela, a palavra de Deus liberta. Não se permita sofrer mais, não se permita viver nesta opressão maligna e que temos nos encontrado. Sabe que a Constituição, no artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: todo poder emana do povo que exerce através dos seus representantes. Esta é a soberania popular. Isso é democracia. Camila, você exerce poder. Kelly, você exerce poder. Adriano, você exerce poder. Através dos representantes. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo. E vocês percebem que a lógica está invertida. Parece que eles não enxergam. Nem todos, é claro. Certamente existem muitas pessoas de Deus, certamente existem muitas pessoas que abençoam suas cidades, seus estados e suas nações. Mas, no geral, essa lógica está pervertida. Eles são servos para o nosso bem, a autoridade é serva para o nosso bem, a autoridade é serva para nos abençoar. Posicione-se. Luz do mundo e sal da terra. Posicione-se. Manifeste livremente a sua vontade em outubro. Só que a sua vontade, a sua escolha, lembre-se, deve ser pautada na palavra de Deus. No que está de acordo com a palavra de Deus, não em ideologias humanas. Posicione-se, seja abençoado, exerça o seu direito. Poucas coisas mostram de forma tão estreita a nossa união com Cristo como a forma como exercemos a nossa cidadania. Sabia disso? Dentro da palavra de Deus, de tudo que ele diz, poucas coisas mostram tanto, poucas coisas deixam tão claro como estamos próximos de Deus. É a forma como exercemos a nossa cidadania. É a forma como agimos dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro da nossa nação.
Porque a forma como agimos mostra se estamos perto ou distante da palavra de Deus. A forma como agimos em sociedade expõe, estampa se conhecemos e obedecemos a lei do Senhor ou não. Não deixe de fazer porque alguém não vai gostar. Porque você vai desagradar alguém. Faça de acordo com a palavra de Deus. Queridos, tudo passa, como eu disse, né? Olha, há um mês estávamos na Copa do Mundo. Que gostoso. As famílias unidas, as famílias se encontraram para assistir e torcer pelos jogos da Copa. Não foi bom? Foi um tempo tão bom de união, de comunhão entre as famílias. A família Brocanelli, nem em todos, né? Mas em alguns dos jogos conseguiu se reunir. Eu acho que o único, na verdade, que a família inteira conseguiu foi na estreia do Brasil na Copa. Vou falar a verdade, a gente se reúne para sofrer. Para comer pipoca, tomar refrigerante e sofrer um pouquinho, passar nervoso. Mas, enfim, é uma coisa boa, é gostoso. E as famílias estavam unidas, torcendo pelo Brasil. A Copa passou. A Copa acabou. E as famílias, como estão? Bem. Queridos, o processo eleitoral vai acabar em outubro. A sua família tem que estar unida. As famílias matando e morrendo por causa de política. Vínculos familiares sendo desfeitos por causa de político, por causa de candidato. Isso é maligno. Isso é deletério para as famílias. Isso é pernicioso. Quantas famílias há 4 anos foram destruídas por causa de campanha eleitoral? Por causa dessa polarização maligna instalada no Brasil? O poder deve ser exercido de maneira a promover a fraternidade. Não rompa vínculos familiares. Imagina brigar e virar a cara com a sua mãe, com o seu pai por causa de candidato. Esfaquear o irmão por causa de política. As famílias convivem muito bem na Copa do Mundo, porque não é natural que alguém de dentro da casa, né, salvo aquele que tem sempre a do contra, que vai torcer para outro país. As famílias se reúnem todas, né, em torno do Brasil. Mas na política, respeite. Lembra, tudo o que fazemos, comer, beber, tudo deve ser para a glória de Deus. O seu convívio familiar precisa glorificar a Deus. Brigar, perder amizades. Amizades desfeitas, amizades de uma vida toda. Por causa de partido, por causa de ideologia. E eu posso garantir que isso não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do inferno. Honra teu pai e a tua mãe para que tudo vá bem, para que se prolonguem os dias sobre a face da terra. Honre seu pai e a sua mãe, mesmo que vocês divirjam em relação à política. Honre, respeite. Vamos ler o que está escrito na carta aos Efésios. No capítulo 1 da carta aos Efésios. Vou acompanhar a leitura aqui no painel. Nós leremos do versículo 17 a 23. Efésios 1, 17 a 23. O apóstolo Paulo escreveu, eu vou precisar ler na Bíblia por causa do minutinho, por causa da irmãzinha das Libras. Deixa eu abrir aqui rapidamente.
Tudo bem, viu? As libras são muito importantes. É que ela ocupa... Pode permanecer, querida. Bianca, pode permanecer, não tem problema. Já abri o texto bíblico. Então, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu assim, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Foi uma oração que o apóstolo Paulo fez. Ele escreveu assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo que enchem todas as coisas. Portanto, queridos, todo poder, todo domínio, todo nome está debaixo dos pés de Jesus. Não há autoridade que não seja dada por Deus. Não há autoridade que seja maior a Ele. E Ele garantiu esta autoridade à sua igreja, o corpo vivo, aqueles que são salvos. Ore. Ore. A oração é combustível. A oração faz parte de uma vida cristã saudável. A oração é indispensável. Ore pelas autoridades. Ore pelas eleições. Agora, dia 16 começa a campanha eleitoral. Abençoe o processo eleitoral brasileiro. Abençoe a nossa nação. Sabe por quê? Deus ouve a voz daqueles que o mundo está tentando calar. Estão tentando nos calar. Mas Deus está ouvindo a nossa voz. Abra sua boca, ore e abençoe a sua nação em nome de Jesus. Vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas para Jesus e agradecer a Ele pela sua palavra. No primeiro domingo de outubro, olha para o painel, por favor. Lance a boa semente. Àqueles que apenas me ouvem, lance a boa semente é o tema da mensagem desse mês. Lance a semente. Para que sejamos abençoados e possamos, ao final do processo eleitoral, glorificar ao Senhor em todas essas coisas. Instabilidade continua no reino terreno, até que o Senhor Jesus volte. A perfeição é só na glória com Ele eternamente. Aqui, os problemas fazem parte do convívio humano, mas nós só não podemos aceitar permanecer viver da forma que estamos vivendo, gemendo e sofrendo. Mas que possamos ver que a boa mão do Senhor está estendida sobre a nossa nação. É Ele que está acima de todo poder, de toda autoridade. Em nome de Jesus.